Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Quem vai ler no telão, diga já estou vendo tudo. Amém? Vamos lá. 8:22. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Diga comigo bem alto. Levou-o para fora da aldeia. Então, cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Versículo 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs a mão sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus mandou-o para casa, recomendando-lhe, bem alto, juntos: não entre na aldeia. Em 1935, um pesquisador chamado Kurt Lewin, considerando alguns estudos, algumas observações dentro da área da sociologia, ele era alguém muito renomado ali no seu país, e ele apresentou uma teoria: o comportamento humano é profundamente influenciado pelo ambiente onde a pessoa está inserida. Lewis defendia que, muitas vezes, o problema não estava propriamente dito nas pessoas, mas na atmosfera ao redor dela. Anos depois, com o Tratado de Sociologia e da Psicologia Social, foi descoberto, através de experiências mais profundas, algo assustador. Pessoas comuns, quando inseridas em ambientes tóxicos, violentos ou negativos, começam lentamente a mudar a forma de pensar, de sentir, de agir. E o que ficou comprovado é que o ambiente pode moldar profundamente a identidade de uma pessoa. Quantos de nós já não ouviu falar de uma pessoa que, por uma infelicidade, por uma necessidade, por falta de algo, ela vai como furta uma galinha e jogam ela numa prisão, e ela sai de lá por causa do contato, do que ela ouve, do que ela passa, muito pior do que o seu primeiro estado. O texto que lemos fala de pessoas boas vivendo emocionalmente destruídas. Pessoas de fé vivendo sem esperança. Pessoas cheias de potencial, mas vivendo cegas para o seu próprio propósito. O texto que lemos quer nos alertar que talvez o maior perigo seja esse: ficar tanto tempo em uma aldeia.
Olha, pastor Rodrigo, não era qualquer aldeia, Dudu. Era uma aldeia que ninguém mais percebia o quanto ele estava adoecendo. E todos ao seu redor. Você está dizendo isso, pastor? Por causa do lugar. Eu já estive lá, em Betsaida. Flávia também já esteve, em Betsaida. Olha para o texto, gente. Não fecha sua Bíblia, não. Vamos ficar comigo no texto. Jesus chega aonde mesmo? Me ajuda, gente. E encontra o que lá? Trazem para ele o quê? Um homem cego. Mas algo chama a atenção nesse texto. O que é, Anderson? Todos os doentes, necessitados, curados, endemoniados, todos eram trazidos a Jesus, Dudu, e ele os curava a todos. E Jesus, Leninha, não cura esse cego. Pelo menos ele não cura dentro da aldeia, pastor Rodrigo. Ele pega esse homem pela mão, leva esse homem para fora, cura do lado de fora, e depois ele faz uma afirmação, que nós lemos no versículo 26, lá no finalzinho. Qual foi a afirmação? Qual foi, gente? Me ajuda. Não entre, não volte para a aldeia. Então, o tema dessa noite, que vai falar aos nossos corações, e eu creio que não fale só essa noite, mas que ecoe de geração em geração, com o Rodrigo, o pastor Rodrigo passando para o Oliver, o pastor Tiago passando para o Bento, para a Serena, para o Benício. Que dele, gente? Está lá atrás. O meu jovem Benjamin, né? Ulisses para os seus bisnetos, netos e sucessores. É a seguinte coisa. Os 3 da Raquel que vão vir, né? Dá um glória a Deus aí, Raquel. A pergunta, qual é o tema? O que Jesus viu nessa aldeia que ninguém percebeu? É o tema do sermão dessa noite. O que Jesus viu naquela aldeia que ninguém perseguiu? É uma pergunta. Dá para perguntar pelo menos para 3 pessoas enquanto eu bebo uma água? Pergunta para 3 aí. 3, que é para fazer você sair do lugar. Por favor, vai. Mas está uma animação, né, seu Jonas? Meu Deus do céu. O Flamengo perdeu, gente, porque está um desânimo. Que o Botafogo ganha, está todo mundo aqui, ó. O Botafogo, eu e o Dilson, e o Dudu acabou, né? Agora, o Flamengo é a massa, e quando perde, o culto fica assim, não é? Perdeu ou não? Perdeu? Vai jogar ainda. Então é ansiedade, não é isso? É preocupação. O que o tema é esse do sermão? Porque enquanto todos estavam olhando, Flávio, apenas para a cegueira daquele homem, Jesus enxergou algo além, que estava tornando não só ele, mas o lugar todo doente. O primeiro argumento que eu quero usar, anote aí, por favor. Jesus viu que existem ambientes que roubam a nossa visão. Eu posso ouvir um misericórdia? Um, pelo menos. Jesus viu que existem ambientes. Jorginho está lá atrás, de camisa preta, eu não enxergo, mas eu conheci a voz. Paz, filho. Jesus, diga comigo, Jesus. Não, diga comigo bem alto. Jesus viu que existem ambientes que roubam a nossa visão, Thales. A aldeia parecia normal. As pessoas viviam ali, conversavam ali, trabalhavam ali. Mas Jesus enxergou algo invisível aos olhos de um humano que está preocupado com muita coisa, mas não está atento nas coisas de Deus. Ele viu um ambiente extremamente adoecido. E agora chega aonde eu puxei falando com a Flávia. Betsaida era conhecida, presta bem atenção no ângulo que você vai tirar essa foto, porque você é minha nutricionista. E dependendo da foto, vai ser uma propaganda contra o seu trabalho. Então, não é para te gerar ansiedade, você está grávida, né? Mas é só para você ver a responsabilidade do perfil. Não é não, Anderson? Olha aí. Já tirou?
Vou ficar assim, bonitinho, esticar o pescoço, ó, você me... Ó. Sorrisinho do Bento, ó. O Tiago estava falando, mas o Bento está rindo assim e tal. Não é que eu ri igual o Bento. Janaína começou a procurar as fotos lá e viu eu igual o Bento. Um montão. Vamos lá. Tirou as 10, filha, para ver qual que vai ficar bom. A aldeia parecia normal, né? Para as pessoas que viviam ali, dormiam, trabalhavam, o cotidiano. Né? Mas Jesus enxergou Betsaida de olhos diferentes. A aldeia era conhecida como? Alguém lembra? Pastor Rodrigo, pastor Tiago, pastor Ulisses, pastor Lucas. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, essas 3 cidades. Por quê? Se Sodoma e Gomorra tivesse visto tudo que eu fiz em vocês, já tinham se convertido. Digo que vai ter menos rigor. Jesus disse isso, não foi eu. Vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra. Vocês sabem que foi Sodoma e Gomorra, né? Mulher de Ló. O que as filhas de Ló aprenderam lá? Né? Do que para vocês 3. Essas 3 cidades. Ainda disse que não ia sobrar? Você vai em Cafarnaum? Fala, Flávia. O que tem? Nada. Você vai em Betsaida? Nada. Vai em Corazim? Nada, seu Jonas. Nada. Só pedra em cima de pedra. Então, esse era o lugar que era conhecido não pela beleza, não pela riqueza, não pela simplicidade, né? Quem gosta de lugar simples assim? Ir para lugar simples, eu gosto. Seja no mato ou seja na praia, eu gosto de lugar simples. Lugar simples traduz origem, lugar simples traduz desprendimento, não é verdade? É muito bom. Dona Zizi ia lá para a roça, lá quando vai. Não é bom, Dona Zizi? Pisar no chão de novo, não é? Comer um ovo colhido, não é verdade? Não é, seu João? É bom, não é? Simplicidade também. Não, também não era conhecido por isso. Por quê que Betsaida era conhecido? Pela incredulidade. Não é? Vendo milagres, vendo Deus fazendo, o coração endurecido. Sabendo quem era Jesus, eles estavam com o coração duros. E aqui, gente, tem uma lição poderosa. Há lugares que lentamente vão roubando a nossa visão espiritual. Há ambientes onde a fé enfraquece. Gente, preste atenção. Onde o pecado se normaliza, onde sonhos morrem, onde identidade vai sendo corroída. Sacode 10 em volta de você. Oi, beija-me. E diga, fuja. Fuja. Essa aldeia, Pedro, ela pode ser um lugar. Essa aldeia dessa noite, ela pode ser uma prática. Essa aldeia pode ser algo que você sabe que tem que fazer, mas está deixando para amanhã. Essa aldeia pode ser uma pessoa. Fuja. Não sou eu, é Jesus que está falando. Porque o mais perigoso sobre certas aldeias é que quem está dentro dela se acostuma. Eu uma vez trabalhei numa padaria industrial. Ela servia pão para Merck, Spazil, Michelin. Os funcionários trabalhavam em turnos, tinham que comer lá e ficar lá. Então era pão para o café da manhã, pão para o café para o almoço, brioche para o almoço, tal, para acompanhar, café da tarde e janta. E nós éramos uma das padarias que fornecia pão para lá. O primeiro dia que eu cheguei, o forno, né? Ele joga um vapor d'água em certos determinados pães, e aquele vapor era condensado. Não é verdade? Eu estranhei aquilo. Preto, mandei pintar, mandei raspar, sabe? Tinha que parar o forno, tinha que ver um momento que não tinha nada, que a tinta não podia ter nada, para não passar gosto, né? Para a massa. Depois de um ano, aquilo ficou preto de novo. E eu acostumei. Nossos olhos acostumam se a gente deixar algo cotidiano. Sejam coisas... Me ajuda? Sejam coisas... Nós nos conformamos, nós nos adaptamos.
O corpo briga para ficar parado. A mente briga, é uma reação do nosso corpo, querer estacionar, poupar energia. Isso vem de séculos. Quando o homem não tinha comida toda hora, ele ficava semana, dias sem comer. E quando ele achava um alimento, ele comia tudo. E quando ele ficava aquele tempo todo sem comer, o que o corpo fazia? Guarda energia, espera para gastar na caça ou na coleta. Então, algo que foi desenvolvido em nosso DNA há milhões de anos, creia você na evolução ou não, porque depois do pecado tudo ficou mais difícil, depois da árvore tocada tudo ficou mais difícil. Nós pelo menos vemos na Bíblia, uma vez forte, o mundo passando muita fome, e quem queria comer tinha que ir ao Egito, e se dobrar diante de Sefenat Paneia, mais conhecido por nós como José. Pelo menos uma vez, mas a gente vai ver mais na Bíblia aí. Estou te lembrando. Mas o pastor está falando de evolução, de história, de ciência? Também. E nós precisamos evoluir. E o que a gente precisa é se acostumar e ficar com coisas boas. E a cada dia sair da aldeia de coisas que não edificam. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém? Essa é a nossa missão. Se a gente quer crescer, evoluir com Cristo, a gente precisa fazer o que Jesus falou para esse homem. Sai daí. Eu preciso dizer para mim mesmo, sabe por quê? O Eduardo pode dizer 100 vezes, o pastor Ulisses pode dizer 1000 vezes, a dona Marise pode dizer 300.000 vezes, já não minha senhora, né? A Michele pode dizer, a Julie pode dizer, mas se eu não disser para mim mesmo, o que acontece, seu Jonas? A gente fica ali. Eu fico. Quantos aqui já tiveram uma mãe, um pai, um parente que quiseram tudo por você, mas você não quis? E a oportunidade foi e você ficou. Só eu ou mais alguém? Mais alguém aqui? Agora, quer ver? Quantas vezes você não quis tudo de bom para uma pessoa, investiu tempo, tudo, dinheiro, tal, mas a pessoa não quis. E ela ficou. Só eu ou mais alguém? Esse é o exemplo. Jesus está falando nessa aldeia aí, filho. E você voltar para ela, vai voltar a ser cego. E tem gente vivendo em ambientes assim. Ambientes e pessoas e situações que alimentam a ansiedade, alimentam o medo, a negatividade e a incredulidade. Irmãos, preste atenção. Eu e você acordamos, já tem tudo contra nós. Mas existe um que está por nós. E se ele é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu posso não estar entendendo nada, eu e você possamos não entender nada, mas uma coisa a gente não pode perder de vista. Existe um Deus que eu não sei como, mas no final ele vai dar um jeito. A percepção de Abraão eu quero para mim, Eduardo. A percepção de Abraão eu quero para mim, dona Zizi. A percepção de Abraão eu quero para mim, Mara. Sabe qual é? Você quer para você também? Você nem sabe. Quem quer para você? Levanta a mão. Quem confia no seu pastor fala, se meu pastor quer, eu quero também. Abraão não sabia o que ia dar na cima daquele monte. Mas ele fez uma declaração para 2 dos seus serviçais. Eu e o menino subiremos, eu e o menino adoraremos, e eu e o menino voltaremos. Eu não sei o que vai acontecer, mas no final Deus vai dar um jeito, porque Ele está comigo. Essa é a certeza que a gente tem que ter todo dia quando acorda. Porque se já tem tudo contra nós, e todos contra nós, se você perder essa dimensão de Deus, você já perdeu tudo na vida. Eu sei. Não foi fácil viver algumas coisas que eu vivi. E vocês já estão, desculpa o termo aí, careca de saber. Eu perdi muita coisa nessa caminhada. Desde o dia que eu casei com a pastora. Mas a única coisa que eu tinha certeza, eu não sabia nem se ela estaria viva, não sabia nem se o Lucas ia correr, não sabia nem se o pastor Tiago ia poder ter filho, mas eu sei que o meu Deus, assim como Jó respondeu à esposa dele, ele ia se levantar ao meu favor.
Tem dias que eu me trancava no quarto e falava: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei que turbilhão e para onde está indo, mas eu sei o seguinte: eu quero estar contigo, Senhor. Só não solta da minha mão. Não larga da minha mão. Olha para quem está ao teu lado e diga: só não solta da minha mão. Olha para alguém que você vê Deus nela. Você vê Deus em alguém que está perto de você? Então olha para essa pessoa e diga: só não larga da minha mão. Anota esse filme para você assistir aí. Anjos da Vida, mais valentes do que o mar. Anote. Anjos da Vida. Anota que você não vai se arrepender e pode assistir com toda a tua família. Tem algum feriado chegando por aí? Não. Assista com a família. Anjos da Vida. Faz aquele almoço, sabe, seu João? Tá, dona Zizia? Casa cheia, tá? Aquele almoço maravilhoso. Dá um glória a Deus aí, gente. Se tiver vazia, a senhora pode me convidar que eu vou? E bota esse filme. Anjos da Vida, mais valentes do que o mar. É um dos filmes que me inspiram muito. Me inspiram muito na minha caminhada pastoral. É de um ator que, às vezes, de perfil, a pastora diz que eu pareço com ele, seu Jonas. Kevin Costner. Às vezes ela fala: nossa, pastor, esse teu cabelo está ficando branco aqui, amor. Está igual o Kevin Costner. Lene, guarda para você as suas críticas. Eu me acho Kevin Costner e pronto, e acabou. Não é verdade? Então, irmãos, tem gente vivendo em ambiente assim. E o pior é que já acha isso normal. Mas levanta tua mão e diga comigo, em nome de Jesus: eu quero que Abraão tinha, eu quero que Jó tinha, a certeza que o meu Deus não vai largar a minha mão. Levanta e diga isso aí. E eu vejo Deus respondendo lá do céu: hoje eu vejo o que está tentando roubar a tua visão e vou tirar em nome de Jesus. Você recebe? Dá um glória a Deus aí. Põe a mão nos teus olhos e diga: tira, Senhor, dos meus olhos. Tira tudo que está tentando tapar a minha visão. Eu preciso te entender, te ver. E ainda que tudo isso não aconteça, não larga a minha mão. Segundo argumento: Jesus viu que o cego não precisava apenas de cura. O cego precisava, pastor Rodrigo, de distância. Tem hora que Deus vai curar, mas o que Ele quer e o que Ele sabe é que a gente precisa se distanciar. Isso, Anderson, é muito forte. Eu conheço pessoas que foram abençoadas, mas teimaram em se manter naquela vida. E a situação ficou pior. Quer ver uma coisa? O jovem acho que não está muito ligado nisso, mas o pessoal da minha época vai lembrar, ó. Coluna do meio. Coluna 1. Coluna 2. Coluna do meio. Dona Marisa já matou. Quem falava com essa vozinha? Zebra. E quem fazia uma fezinha esperava o Fantástico só para ver. Não tinha gols do Fantástico ainda, o pastor Rodrigo. Tinha a zebrinha. O que a zebrinha fazia, pastor Rodrigo? Não sabe? Ela cantava os jogos para você conferir no cartão da lotérica que você ganhou ou não ganhou. Viu? Era o Google lotérico da época. Lembra disso, Julie? Não, Julie não lembra. Lembra, Eduardo? Vocês são muito novinhos, ou eu que sou muito velho. Lembra, seu João? Agora, quem é que já ouviu falar, já leu ou conhece alguém que ganhou na loteria e depois perdeu tudo? Alguém? Alguém? Foi uma cura muito rápida, foi um crescimento muito rápido. Flávia e a Natália só. Mas tem duas testemunhas, glória a Deus. Jorginho também. Foi um crescimento muito rápido, inesperado, algo tão que ele continuou pensando e vivendo da forma antiga. E foi-se. Então, gente, por que isso é forte? Jesus não começa tocando os olhos do homem. Trouxeram ele para ele. Não, Jesus, tá bom, vou tocar nos olhos dele, ou então vou jogar óleo na cabeça dele. Depois Jesus cuspiu, né? Imagina o processo que eu tomo se eu cuspir no olho de alguém aqui hoje. Não é?
Primeira coisa que ele faz, ó, a advogada já está ali, dona Marisa, ó, a Yasmin, ó. Jesus, o que faz? A primeira coisa que ele faz, me ajuda aí, está com a Bíblia aberta? O que ele faz? Trazem o homem cego para ele. O que ele faz, pastor Rodrigo? Você está lendo a Bíblia aí? Diga para quem está ao seu lado, Jesus muda o homem de lugar. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, Natália? Porque existem milagres, Natália, que só vão acontecer quando a gente se mover. Quando a gente sair do lugar. Se a gente permanece como é, se a gente permanece com algumas pessoas, se a gente permanece preso em algum ambiente, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Senhor, muda a minha vida de dentro para fora. E tem pessoas pedindo, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, Senhor, faz isso. Mas continua cercada das mesmas influências que adoecem a alma. Senhor, me ajuda. Mesma conversa. Mesmos olhares. Irmãos, eu quero o que foi uma criança, né, Lene? Alguém entrou na cozinha e pegou o sandubão, né, Lene? Você ouviu misericórdia? Foi uma criança, com certeza. Alguém na portaria deu bobeira e entrou alguém e pegou. Não pode. Né, seu Júnior? Pode. Eu não posso. Eu não posso uma bala, não posso. Mulher bonita, gente. Até a minha mulher vê, a tua mulher vê também. Quando está na academia, a mulher fala assim, minha esposa fala assim, olha lá, pode ver que não é nada dela, está tudo montada. Pode ver que é uma mulher bonita. Aí eu falo, tá bom, que lado tá? Para eu olhar para o outro. Porque eu odeio ficar com hematoma, ó, dona Marisa. Beliscão na costela. Não é verdade? Quem vê aqui mulher bonita? Mulher que vê mulher bonita. Quem é? Quem é a mulher aqui que nota? Nossa, que mulher bonita. Então, o homem olha, nossa, que mulher bonita. Isso não é pecado. Sabe? Mas tem o homem ventilador. Tu conhece ele? Não. A mulher passa. Aí passa outra, Anderson, para cá. Ó, Thales, ó. Não é verdade? Homem bonito. Meu Deus do céu, tem um aí que faz comida, que é casado com uma moça lourinha, que tinha um programa indecente. Qual é o nome dele? Por quê que Deus deu tudo para ele? O Thor. Não é o nome do Thor. Por que eu olho para ele e falo, Senhor? Não é, seu Jones? Ainda nasce num país rico. Ainda nasce num país de primeiro mundo. Não é verdade? Aí eu tenho tudo para me revoltar e dizer, eu nasci no Brasil. Levanta a mão e diga bem alto, eu sei que o Senhor há de se levantar ainda ao meu favor, nem que seja no final. Eu sei, eu não vou me perder não, eu sei o que eu estava falando. Tem coisas, tem hábitos que a gente não pode mais conviver com eles. Tem ambiente nosso dentro de nós mesmos que precisa ser limpo. Não dá mais para xingar no trânsito. Não dá mais para tratar as pessoas como um não cristão. Não dá mais para ter certos pensamentos, irmãos, olha só. Quanto mais maldosa é uma pessoa, mais desconfiada ela é. Então não dá para a gente cultivar em nós. Jesus não disse para a gente ser bobo, né? Ele disse para ser o quê? Como uma serpente? Prudente. Ele disse para a gente ser sábio. E para pedir a Deus que dá de graça. Não é isso, não. É coisas que contaminam a nossa alma e dormem e acordam com a gente. E eu não estou pregando isso para você, eu estou pregando isso para nós. Eu sou humano, eu sou ser humano igual a vocês. Vocês nunca vão ver um pastor aqui saindo pelos fundos, se escondendo, entrando em carro. Pastor que quando entra, vamos ovacionar o nosso pastor. Não tem isso, eu sou ser humano. Não fizeram isso com Jesus, eu não sou Jesus e nem pretendo ser Jesus. Tenho dificuldades. E o que me torna cristão é lutar para deixar de ser pecador. Se é algo que me motiva a ser cristão, não é dinheiro, não é poder, não é fama. O que me motiva a ser pastor é lutar contra o pecado
e ensinar pessoas a lutar contra o pecado. Eu sonho com uma geração nascendo na Casa e Vida, que desde o ventre da mãe até a morte não se desvie da igreja, e não tem testemunho de drogado, não tem testemunho de assaltante, não que isso não tenha valor, amém? Cada coisa no seu lugar, mas que tenha um testemunho: eu fui fiel e lutei para ser fiel a vida toda. Eu lutei para ser fiel, eu luto para ser fiel, eu luto. Quem mais aqui? Mais alguém? De repente você é perfeito, não precisa de lutar. Tem pastores aí na internet, todo mundo assistindo, que não tem defeito, eles não têm defeito, né? Nasceram perfeitos e morrerão perfeitos. Eu tenho dificuldade com a minha humanidade, com os meus defeitos, com as minhas manias, sabe, dona Zizi, com as minhas dores, sabe, Michele, com as minhas emoções. Eu tenho dificuldade. E é essas aldeias que eu tenho que largar. Eu sei das minhas, e você? Tem companhias que não é mais para mim. Tem pessoas que eu andei que não são mais para mim. Tem coisas que eu fiz que não é mais para eu fazer. Só que isso ele vai acontecendo. E aí eu quero tocar, Dudu. Esquecendo-me, não é segurando, não é lembrando, não é agarrando. Esquecendo-me, já foi das coisas que para trás ficaram. Aí vem a segunda parte. Vírgula, qual a segunda parte, pastor Rodrigo? Ou pastor Tiago? Avançando. Qual a ideia do avançando? Não é um gerúndio? Então eu só vou avançar o tempo todo se eu... Está entendendo, gente? Eu falo de... Olha para mim, por favor, preste para mim, olha para mim. Coisas que você está certo. Erraram, falharam com você, machucaram, pronto, já sentiu, já chorou, já fez mal, já passou mal, já tomou remédio, já angustiou, já deixou de tomar Santa Ceia. Estou falando de mim, tá bom? Tá, já deixou, já ficou um tempo sem pregar, tá bom, chega, esquecendo-me. Acabou. Quem quer seguir adiante? Quem quer continuar com Jesus? Tem coisa que a gente tem que ir. Na marra, com defeito, com dor, seja o que for, não dá para parar. E é isso que Jesus está dizendo para esse menino. Ele quer cura, ele quer mudar a vida. Mas no mesmo lugar não dá para você ficar, filho. Se você quer tudo isso, se você quer transformação, no mesmo lugar. Esse lugar não é só uma aldeia externa, como eu já falei. Todo mundo está ligado aí? Amém ou não amém? Pode ser uma aldeia interna, um lugar que eu me coloquei e fechei o quarto. Pode ser uma dor. Alguém falou que você era algo, te colocou um rótulo. Ah, você é isso. E você acreditou e está preso nisso. Você não é. Vou parafrasear a pastora agora. Você é melhor do que imagina. Agora eu vou usar a Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus está preparando. O jogo ainda não acabou. O Lucas entrou aqui. Quanto está o jogo, Lucas? 3-1. Fui lá atrás, dei um beijo lá na Michele. Dilson, ele acabou 3-1. Por quê? Botafoguense sabe que o jogo só acaba depois que o time desce para o vestiário, porque até quando o juiz apita, ele pode voltar atrás antes de dar um pênalti contra o Botafogo. Ou torcida pessimista. Não é verdade? Mas Deus não te fez assim. Deus não me fez para ser assim. Deus não fez a gente para sermos assim. O ambiente, a humanidade, as situações que muitas vezes eu me coloquei, não foi Deus, não foi diabo, eu... fizeram isso. E o que eu não posso é deixar de viver a experiência que esse homem viveu. Olha só, Jesus então pega ele pela mão e conduz ele para fora, porque há momentos que Deus está apenas tratando a dor. Mas tem momentos que Ele está querendo mudar a gente. Quantos lembram de 10 leprosos que vão até Jesus? Quantos permaneceram? Levanta, Márcia, a mão bem alto. 1. Diga para quem está ao seu lado, você não é os 9. Não, mas diga com fé. Você não é um daqueles 9. Nós não somos um daqueles 9.
Deus falou para Abraão, ó, sai da tua terra. Foi duro, né? Pensa que foi fácil? Não é só sair da terra, era um tchau para a parentela. Tchau. Porque existem lugares e pessoas que impedem o nascimento da promessa. Deus tem promessas para nós, mas há ambientes que sufocam a identidade e a promessa. Há pessoas que sufocam a identidade e a promessa. E daqui a pouco você está vivendo para essa situação, para aquele lugar, para aquela pessoa, para as situações dela, e você daqui a pouco se entra num liquidificador que você já não entende mais quem você é. E muitas vezes você se acha culpado de coisas que não era para ter feito. Jesus quer resgatar nossa identidade nessa noite. Você recebe, diga glória a Deus. E talvez o que esteja me impedindo, nos impedindo de enxergar claramente, não é a falta de oração. Pastor, tenho orado, tenho jejuado, tenho buscado. Talvez o que está impedindo seja a permanência na aldeia errada. Terceiro e último argumento. Jesus viu que voltar para a aldeia poderia fazer o homem perder a visão novamente. É o último argumento. Depois da cura, Jesus diz algo impressionante. Não volte para essa aldeia, não é isso? Por quê, gente? Já falei aí, né? Vou repetir. Existem ambientes que Deus nos tira para nunca mais voltar. Eu nunca pensei em sair da Igreja Metodista Betel de Campo Grande. Eu nunca pensei em morar em outro lugar que não fosse Campo Grande. E eu tenho testemunhas aqui diversas. Constituí residência, constituí túmulo, comprei lugar para viver e para morrer em Campo Grande. Só que quando Deus ele quer fazer algo, não adianta você insistir. Quando Deus quer tirar alguma coisa, alguma pessoa, ou alguma situação, se você continuar ali, vai dar problema ou para você, ou para as pessoas. Onde está isso na Bíblia? Tinha um camarada que era para ir para um lugar, não vou dizer o nome dele não, mas vou dizer que ele está presente aqui essa noite. E ele insiste em não ir. Não vou dizer o nome dele, não, senão eu posso ser processado. Tá vendo? E aí ele entra no barco, começa a dar tudo errado no barco. O barco começa a... Meu Deus, o que está acontecendo? Ah, talvez seja eu, que era para ir para lá, que Deus mandou, e fui para cá. Todo mundo ia morrer porque tinha um camarada no barco que não era. Não falo o nome dele, gente. O homem é meu amigo. Hã? Qual é o nome dele? Jonas. Não é o seu Jonas, não, tá bom? Tem hora que não é. É que vai dar ruim. Tem que parar. Deus já falou, chega. Já falei disso. Falei quinta-feira, quando eu preguei, né? Não, foi na aula. Foi na aula do Casal Raiz. O diabo, quando foi experimentar uma profissão e fazer um filme para ele na terra, fizeram um filme. Qual é o nome do filme? O advogado do diabo. Não estou chamando de advogado nenhum aqui. 1, 2, 3, 4. De diabo não, por favor. É que muitas vezes o advogado trabalha com brechas da própria lei. E tudo que o diabo está esperando é a gente romper a lei para ele levantar um processo contra nós. Só que para nós existe uma coisa chamada arrependimento. Diga glória a Deus. E aí você pecou aqui agora, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo veio e falou, o que tu está fazendo? Aí você se arrepende. Aí ele chega lá na presença de Deus, todo bobo aqui, ó. Tem essa... É petição que fala? Tem esse processo aqui contra o pastor Pérez. Aí Jesus fala assim, estou vendo tudo vermelho. Não, está escrito aí o que ele fez. Não, ele já pediu perdão e o meu sangue lavou esse papel. Eu não vejo mais processo, eu vejo o meu sangue perdoando ele. É essa aldeia que Jesus está falando essa noite com a gente. Irmãos, eu não vim pregar simplesmente para uma igreja. Eu vim falar de um Deus tão forte, que fez tantas curas, mas um Deus tão detalhista, que Ele olha e enxerga muito além do que nós estamos vivendo. E no momento certo,
Ele vai dizer, não volte nunca mais para aí. Como ele falou para Eva e para Adão, não toque aí. Não olhe para trás, por favor, sai daí correndo e não olhe para trás. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente volta. Diga graça bem alto. Diga graça. Alguém aqui já virou sal? Já viu alguém virando sal? Alguém aqui já, sabe? Diga graça. E é esse Deus que nós estamos falando. Jesus sabe que se a gente voltar para certos ambientes, para certas amizades, para certas coisas, o nosso processo humano vai se degringolar. Velhos hábitos, velhas feridas, velhos ciclos, velhas companhias. E aos poucos a visão vai ficando turva. Por isso, Senhor, e o Espírito Santo está dizendo hoje, eu não te tirei dessa aldeia à toa, não volte para lá. Só eu, glória a Deus. Sabe por quê? Porque existem portas que Deus fecha, que nunca mais devem ser abertas. Amém? Eu quero concluir esse sermão. Isso mesmo. 7h23. Vou concluir. Tomei uma dura esse final de semana. Falou, segue, você escreve tão bem, você segue ali, para que você fica... não foi da pastora, foi do pastor Ulisses. Então, eu vou seguir. Concluindo, o que mais me emocionou nesse texto, gente, é que Jesus não apenas identificou um problema. Era fácil para ele. Quantas coisas antes acontecem contigo? Não, eu resolvo isso aqui. Isso é mole. Quantas vezes eu, no meu trabalho lá em Paciência, resolvo o problema da pessoa, mas não resolvi o problema da vida da pessoa. Jesus pode curar agora, mas Ele está vendo muito mais além. Ele está vendo algo geracional. Por que eu orando, 2 mulheres, eu orei por 3 mulheres, 3 mulheres com a mesma doença. 2 ficaram curadas, uma na hora, uma meses depois. E uma morreu. A minha mãe, por quê? Não sei. Mas Deus sabe. Dói. Faz falta? Faz. Sinto saudade? Sinto. Mas o meu Deus sabe. Por que eu orei para ter uma filha e nunca nasceu? E o meu filho do meio, que seria antes ele na barriga, morre. E aí eu olhei para o céu e falei, tanta gente pode se ter aí nos baile, na vida, Senhor, eu tomei todos os cuidados, fizemos todos os exames, tomando todas as vitaminas, por que essa criança morreu? Não sei, mas está lá com meu Deus. Não sei, tem respostas que não é para cá. Porque a nossa fé é o que vale tudo, como ouro. A fé é comparada a ouro. E tem um fogo que depura esse ouro. Eu só sei que nem tudo que eu orei aconteceu. Eu só sei que nem tudo deu certo na minha vida. Mas eu sei que eu tenho um único e melhor e maravilhoso Deus, e no final Ele vai se levantar. Eu sei que um dia Ele vai me sentar. E não porque eu preciso, nem porque eu desejo, nem porque eu mereço. Mas eu sei que um dia Ele vai sentar comigo, pastor Rodrigo. Eu não sei se vai ser Blu-ray, o que tem hoje aí de melhor? Para passar filme, como é o nome? Streaming, eu não sei. Só sei, Dudu, que vai ter o streaming da vida do pastor Pérez. Ele vai botar assim, pum. Aí vai ter aquele montão de, como é que chama? Para acessar. Aí vai assim, vezes que você reclamou e eu estava te guardando. Plum, e eu vou clicar. A gente vai ter a eternidade mesmo, né? Eu acredito que eu devo ficar uns 1000 anos chorando de arrependimento. Porque se tem alguém que questionou Deus durante muito tempo, fui eu. Em tudo. E hoje eu olho e vejo que Deus só estava escrevendo uma história. Eu não sei nem se eu vou estar vivo semana que vem aqui com vocês. Quem sabe essa não é a minha última pregação. Mas ainda que isso aconteça, eu queria que vocês entendessem que Deus está no controle. Que é Ele que é o Senhor. É Ele quem deve ser exaltado. Irmãos, o mundo está cada vez pior. Jesus está cada vez menos dentro das igrejas. Cada vez menos estão pregando Jesus, Anderson. Cada vez mais estão buscando coisas humanas para agradar humanos, para fazer dízimo, oferta, quórum. Cada vez mais o palco tem virado altar.
Ele fala, mas as pessoas estão se convertendo. Estão se convertendo? O que eu vejo de... Eu fui visitar um amigo para resolver com ele um problema no carro. E ele jogou 2 bolos de cheque em cima da mesa. Eu falei, o que é isso? Isso aqui é a quantidade de cheque que eu tomei em volta. E tinha um papel em cima, seu Jonas. E eu olhei, 2.200.000. Aí ele jogou um outro bolo, 700 e poucos mil. Eu falei, e esse bolo? Esse é só de crente. Posso ouvir uma misericórdia? Só a dona Marisa? Mais alguém, misericórdia? Antes, quando uma pessoa dizia assim, ó, seu Jonas, pode vender mola para mim que eu sou um cristão, eu sou um pastor. Na hora. Hoje as pessoas estão entrando na igreja, a gente tem que ficar preocupado. Será que veio por quê? Está procurando mulher? Será que veio por quê? Está procurando o quê? Tem um casal, há meses atrás, que saiu da nossa igreja. Estou indo para a igreja X. Eu falei, tá bom, nós vamos abençoar você e tal, seu esposo. Realmente nossa igreja é pequena, é pobre, né? Não tem... Não, pastor, nós não estamos saindo por isso não. É porque eu e ele estão montando um negócio novo e a gente precisa fazer network. E aí eu fui aprender o que é network. Você sabe o que é network? Alguém sabe? Lá nessa igreja que é enorme, eu posso conhecer mais gente para vender o meu produto. Estão se convertendo? Será que estão se convertendo? Irmãos, eu conheci Joel Rodrigues de Oliveira. Alguém conheceu? Hoje tem alguém que conheceu? O meu avô. O pai dele, Jorge, assentava trilho de bonde. O pai desse outro era escravo. E eu estou aqui, irmãos, pregando libertação. Vocês estão vendo o homem mais rico da face da terra. Eu me acho o homem mais rico da face da terra. Era para eu estar na senzala, preso, julgado, acorrentado. E o Senhor libertou meu bisavô. Mas não estou falando da Lei Áurea, eu não estou falando de Princesa Isabel. Eu estou falando das piores correntes, que são as correntes espirituais que prendiam a minha descendência. O meu neto agora está lá atrás com a Raquel, dando glória a Deus. E ninguém mais pode me prender. É essa prisão, é dessa aldeia que Jesus estava falando para esse menino. Era dessa prisão. Jesus não abandona pessoas perdidas em ambientes doentes, irmãos. Pessoas doentes que não enxergam que Jesus está tentando tirar ela. Aí acha que é o pastor. Quanta gente em 29 anos de pastoreio, Thales, eu quis ajudar, dei duro, e a pessoa não gosta de mim. E ainda sai falando, ainda sai dizendo, porque eu tenho um defeito horrível. Eu conheci, vamos lá comer um peixe, vamos ali bater um papo, vou na tua casa comer um cachorro quente. E aí, se você me perguntar algo, eu não vou mentir, irmãos. Eu posso dizer sobre isso, eu não quero falar. E aí, muitas vezes, sabe qual foi um dos problemas que os discípulos tiveram com Jesus? Sabe, Natália? Viram ele chorar. Sabe quando Jesus perdeu o respeito para aquele grupo? Sabe? Quando viram Jesus na cruz. E tem pessoas que quando vê a gente na cruz, ao invés de chegar para perto, elas fogem, elas correm. Mas não reclame, porque quem ficou te ama de verdade. Que quem ficou te quer abraçar de verdade. E quem ficou te valoriza, ainda que sejam poucos, irmãos. Ainda que a gente tenha que voltar para a salinha, ou ainda que tenha que voltar para a minha varanda. Eu vou pregar Jesus até o fim. Hoje o Breno, não é o Breno e a Thaís não, né? O Breno recebeu uma proposta de emprego no Rio Grande do Sul, né? E nós choramos muito hoje na sala, né, filho? Aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, homem não chora, homem não chora, homem não chora. Homem não chora, brincadeira, né? E ele vai ser muito abençoado, amém, irmão? Levanta a mão para o Breno, para a Thaís, diga, nós te enviamos para ser abençoado e abençoador naquele lugar. Nós profetizamos até que vai ter uma célula da Igreja Casa e Vida lá no Rio Grande do Sul. A gente já teve uma célula em Roma, né, Flávio?
uma moça que o neném voltou a viver na barriga. Durante mais de 3 anos, ela teve uma célula da igreja metodista da freguesia em Roma. E não tinha essa facilidade de, como é que chama hoje? Bota a cara, como é o nome? Me ajuda. Pastor Ulisses que guarda essas coisas. Como é? Online. Vídeo chamada. Obrigado, Yasmin. Não é verdade? Por que não? Paulo mantinha células abertas de dentro da cadeia. Descobriram em Israel, em Cesareia Marítima, a prisão que Paulo ficou antes de ir para Roma, Leninha. E lá em Cesareia Marítima ele escreveu algo assim: toda a guarda pretoriana já sabe quem é Jesus. Estou preso, estou encarcerado, não está nada acontecendo, nada se move. Mas aonde eu estou, todo mundo vai saber quem é Jesus. Posso te dar uma informação, Thales? Segura o teu coração para você ficar forte agora. Nunca mais Paulo saiu da cadeia. Foi levado para Roma. Ficou preso 2 anos em Cesareia Marítima, sob o poder de César. Depois vai para Roma. É sentenciado. E lá, ele literalmente perde a cabeça. Nunca mais saiu da cadeia. Foi lá que ele escreveu: uma coisa eu faço, esquecendo. Foi lá que ele escreveu isso. Foi lá que ele escreveu, João, alegrai-vos, mais uma vez, alegrai-vos. Foi lá que ele escreveu, Timóteo, traz o livro e o pergaminho. Mas foi lá que ele definiu também. Alexandre, o latoeiro, não traz ele não. Me fez muitos maus, eu deixo essa aldeia para lá. E hoje o Senhor está fazendo uma pergunta para mim e para você. Você percebe o sentimento, o ambiente, pessoas, situações que têm se tornado essa aldeia? Jesus falou: eu vou te curar, mas se você voltar para lá, você volta a ficar cego. A gente saiu desse culto. Eu creio que o Senhor está restaurando em nós muitas coisas. Quem pode dizer amém e receber, diga eu recebo. Mas não volte para lá. Jesus falou isso. Talvez ninguém tenha percebido a tua dor, a tua perda de fé, a tua ansiedade. Uma coisa que eu senti muito, e sinto, pastor todo sente: cansaço na alma. Quem já sentiu cansaço na alma? A vontade de ficar deitado o dia todo, isso é cansaço na alma. De não se mover, de ficar ali pronto. Identidade sufocada. Mas hoje Jesus pega a gente pela mão e gentilmente fala: filho, filha, vamos sair dessa aldeia. E para fechar esse sermão, né? 7h30, senão o pastor Ulisses já fez assim, ó. Brincadeira. Qual aldeia você precisa deixar? E nunca mais voltar. Eu repito, pode ser um lugar? Pode ser um lugar. Podem ser pessoas? Podem ser pessoas. Mas talvez essa aldeia é um sentimento. Pode ser uma mágoa. Pode ser uma dor. Quer ver uma coisa que impede promessa? Tristeza. A tristeza impede promessas. Alegrei-vos. Outra vez vos digo, alegrei-vos no Senhor. Qual é a aldeia que você precisa deixar? Eu não vou te chamar aqui na frente. O objetivo dessa mensagem e desse pastor não é te expor. O objetivo não é a internet bombar com todo mundo aqui, não. O objetivo é você sair daqui melhor, para se eu faltar, você cuidar dos meus filhos. Para que a Julie pastoreie meus netos. O Lucas, o Benjamin. Para que um dia todos nós nos olhemos, independente de quando chegaremos lá, tá bom? Eu, quando era criança, até a idade da Júlia, sim, Júlia, eu acreditava que só morria depois de velho.
Até que morreu um meu melhor amigo brincando com o irmão dele, com a arma do pai, brincou, eu te mato, pá, matou. 12 anos. Aí eu descobri que se morria de novo também. Foi um choque para mim muito grande. Estrada da Cambota, em Campo Grande. Quem pode dizer? Independente de quando e a hora que vamos chegar lá. Se eu for primeiro, eu vou estar te esperando. E Natália, sabe qual é a notícia que eu vou dar para Deus assim que eu chegar? Eu conheci um pedacinho do céu na terra. E o nome era Natália, o nome era Lene, o nome era Anderson, o nome... Eu conheci um pedacinho do céu. Existem pessoas e ambientes que te levam para o inferno. Mas eu prefiro ficar com quem ainda seja um pedacinho do céu. Você pode dar um glória a Deus? Eu acredito em você. E o Espírito Santo e Deus acredita mais. Qual é a aldeia que você tem que largar hoje?